assustei não, é ministrando de Jesus. Eu gostaria de chamar o irmão Carlos, né? Vamos acolhê-lo com uma salva de palmas. Ele vai se apresentando, mostrando de onde ele veio, o que ele veio fazer e deixar a sua catequese para cada um de nós. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Eu me chamo José Carlos, sou coordenador da missão Filhos de Coube. Nós somos milicianos, né, da Milícia da Imaculada. Essa milícia é boa, né? De Nossa Senhora. Nós somos um grupo de leigos consagrados a Nossa Senhora pelo método de São Maximiliano Maria Kolbe, muito próximo aqui de vocês, Santuário Nossa Senhora das Candeias. Eu sou de Salvador. Nós temos um grupo de carisma kolbiano que tem como carisma a formação e a missão. Nós somos leigos que estudamos, né, a Mariologia de São Maximiliano, estudamos a teologia da igreja, para formar outros consagrados que possam levar a beleza da igreja. Acreditamos fielmente, quando a gente conhece a igreja, nós nos apaixonamos mais por Jesus, pelas mãos de Maria. Amém? Amém. Pela graça de Deus, eu sou teólogo, né? E a consagração a São Maximiliano consiste em colocar todas as nossas habilidades que não são mais nossas, mas a serviço de Nossa Senhora. Então, por isso, cada miliciano coloca os dons que Deus nos deu a serviço de Cristo. Quero saudar o padre, né? Que hoje muito bem recebido, o Ministério Kadosh, os ministros. E precisamos pensar, que bonito, essa semana eucarística, a Eucaristia, o ápice da fé da igreja, conforme fala o Catecismo da Igreja Católica. O centro e o ápice da fé da igreja é a Eucaristia. O Evangelho nos faz esta pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus para as nossas vidas? Quem é Jesus para mim e para você? O que as pessoas falam de Jesus? Ou o que a nossa vida fala de Jesus Cristo? E muitas vezes nos encontramos como no livro do Eclesiástico, diante da dualidade entre viver a vida da fé e viver a nossa vida cotidiana. O Papa Bento XVI fala algo que eu concordo plenamente, que a nossa maior dificuldade nesses tempos é ser verdadeiramente católicos. Porque parece que nos tempos atuais, ser católico é qualquer coisa, e não é, gente. Eu escutava ontem uma formação sobre a música clássica. Eu gosto muito, eu sou professor e eu gosto do ensino clássico. E ele falava sobre a música. E que bonito ver que a igreja também permeou, formou a música sacra. E ele dizia assim, que a música eleva a nossa inteligência, nos eleva a Deus. E o médico chegava a dizer assim, o professor, que não adianta nós termos uma boa catequese em nossa casa se as músicas que nós escutamos destrói tudo isso. E eu perguntava aos meus alunos, do que você alimenta o seu coração? Nós não podemos estar aqui esta noite, nós podemos vir a cada domingo professar a fé e quando sair da igreja ser uma outra coisa. A nossa vida, a vida da catolicidade, a vida de ser um cristão católico, porque você vai descobrir esta noite, pelo coração de Nossa Senhora, que não há nada mais cristão do que ser católico. E eu dizia, e eu exultava em Deus, e dizia, meu Deus, como é bom ser católico, que alegria é ser católico, é como é o céu na terra. Nós não podemos sair daqui e quando chegarmos lá fora, nossos amigos, na nossa casa, ser uma outra coisa. Precisamos entender que a nossa vida é a vida da catolicidade. Quando me perguntam qual é a sua filosofia de vida, católica. Qual é o seu projeto de vida? Católico. Não há outra coisa. Nas discussões do Facebook,
As pessoas falam, você só fala da religião? Sim, porque eu sou um homem católico religioso. Não se separa. Esse José Carlos que vos fala aqui não pode ser diferente daquele que está lá fora. Mas o que as pessoas falam sobre Jesus? Muitas pessoas falam muita coisa sobre Jesus. Mas quem pode falar sobre a catolicidade? Quem pode falar melhor de Jesus do que a Virgem Maria? E nós vamos entrar nesta sexta-feira para entender nesta semana eucarística, através do Imaculado Coração de Nossa Senhora, adentrar no Sacratíssimo Coração de Jesus, da Eucaristia. Vamos adentrar nesse mistério pelo coração, o melhor coração possível de Nossa Senhora. Por isso eu quero, já comecei fazendo uma oração de São Maximiliano, pedir a Nossa Senhora essa intercessão. Feche seus olhos por um momento. Eu te adoro, ó Pai nosso celeste, porque depositastes no seio puríssimo de Maria o teu Filho unigênito. Eu te adoro, ó Filho de Deus, porque te dignastes de entrar no seio de Maria e te tornastes verdadeiro, real Filho seu. Eu te adoro, ó Espírito Santo, porque te dignastes de formar no seio da Imaculada o corpo do Filho de Deus. Eu te adoro, ó Trindade Santíssima, ó Deus uno na Santa Trindade, por ter enobrecido a Imaculada de um modo assim divino. Eu não terminarei nunca cada dia, apenas desperto do sono, sem adorar-te humildemente, ó Trindade Divina. Com o rosto por terra repetindo 3 vezes, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preste bem atenção. A carta de São Paulo que vamos falar hoje é um pouco da nossa espiritualidade colbiana, e por que não espiritualidade católica. O Júnior me pediu para falar um pouco dessa espiritualidade, que nós partilhamos. Isso aqui é uma das formas da nossa formação. A carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nos versículos de 15 a 18, diz assim: que Cristo é a cabeça e a igreja é o que? O seu corpo místico. E vai dizer que tudo foi feito por Ele e para Ele. Jesus Cristo, a Trindade, tudo foi criado, as coisas visíveis e invisíveis. E já no coração da Trindade, já no coração de Deus, já existia o pensamento da igreja. Já existia um pensamento e um projeto de Deus. Um projeto que nos une ao coração da Trindade, é a igreja. Porque, meus irmãos, Cristo é a cabeça da igreja. A igreja são os seus membros. E veja bem, Nossa Senhora pariu quem? Jesus Cristo, cabeça da igreja. Nossa Senhora não pariu apenas a cabeça. Nossa Senhora pariu o quê? O corpo inteiro. Todo o corpo místico foi parido por Nossa Senhora também. Você vai entender bem o que eu estou falando para vocês. Nesse projeto da encarnação do Verbo, Nossa Senhora, primeiro momento para entender essa relação de Nossa Senhora com a Eucaristia. Nossa Senhora é a imagem da igreja e nós precisamos da igreja. O corpo místico de Cristo, a igreja. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nesta noite, nessa semana eucarística: você faz parte do corpo místico de Cristo? Sim ou não? Então, se você faz parte desse corpo místico, você faz parte, você é filho de Maria. Infelizmente, a gente encontra alguns católicos que ainda não amam Nossa Senhora.
ainda tem dificuldade de amar Nossa Senhora. Ainda dizem assim que existe alguns pregadores que têm uma mariolatria a Nossa Senhora. São Maximiliano já dizia: não tenha medo de amar a Virgem Maria, porque ninguém vai conseguir amar mais Nossa Senhora do que o seu próprio Filho Jesus. E quem quer seguir Jesus e imitar a Ele, deve e precisa amar Nossa Senhora. Quantas pessoas se dizem aí tão arrogantes de não precisar de Nossa Senhora? Meus irmãos, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, pela vontade de Deus, nasceu do ventre dela, foi educado por ela, foi ensinado por ela, foi alimentado por ela. E quem somos nós para não querer entrar nessa escola de Maria? Quem somos nós para não querer ser cuidado por ela? Pode deixar a criançada, viu? Não me incomodo não. Crianças aqui suspiram as palavras de Deus. Se nós fazemos parte deste corpo místico, você vai entender que em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vou encher vocês de texto bíblico, viu? Isso é mês da Bíblia, né? Neste texto, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim: quando chegou a plenitude dos tempos, o Filho de Deus veio nascido de mulher, nascido da carne, nascido sobre a lei. O cumprimento das promessas, de todas as promessas do Antigo Testamento, de tudo aquilo que o povo de Israel esperava. Obrigado, querido. Acontece aonde? Naquela casa de Nazaré. Acontece pelo sim de Nossa Senhora. Não que Deus precisasse, mas Ele quis precisar. A plenitude da salvação da humanidade acontece naquele local. Acontece passando pelo ventre da Virgem Maria. Tudo aquilo que o povo esperava e ansiava passa pelo ventre da Virgem Maria. Eu quero te dizer hoje, tudo aquilo que você precisa passa pelo ventre da Virgem Maria. Porque ela só pode parir uma coisa: Jesus. Nossa Senhora pariu a salvação. E por que tantas pessoas não precisam dela? Nossa Senhora expôs o corpo de Cristo. O Verbo de Deus, em João capítulo 1, versículo 1, estava com Deus e é Deus. E o Verbo, no versículo 14 desse mesmo Evangelho, João 1, versículo 14, se fez carne e habitou entre nós. Nossa Senhora expôs para o mundo o Salvador. O Salvador da humanidade inteira foi exposto naquela manjedoura de Nazaré. Vai falar o Papa Bento XVI, o maior espetáculo da humanidade, aquilo que salva a humanidade, foi exposto naquela manjedoura, longe das luzes. Nossa Senhora expõe o corpo de Cristo. Olha que beleza, gente. O corpo de Cristo é exposto por Nossa Senhora. É para morrer de amor, né, Senhora? Que lindo, né? A encarnação do Verbo quer dizer a proximidade de Deus com a humanidade. Pelo sim de Maria, nós somos verdadeiramente próximos de Jesus. Nós estamos terminando, já completando o tempo litúrgico. E perceba, gente, como nós somos pouco católicos ainda. Como é o seu Natal? São Francisco vai falar que o Natal é a festa das festas. Como você comemora o seu Natal? Como é que esta liturgia eucarística acontece na sua casa? O menino Jesus é bem recebido na manjedoura da sua casa? Ou o velho gordo, que não serve para nada, está mais presente? E o Papa Bento ainda vai dizer assim: tudo isso vai comungar, vai chegar na Eucaristia, não se preocupe. O Papa Bento vai dizer assim, que se os presentes que nós damos no Natal expressa a alegria da presença de Cristo, este é o verdadeiro presente. Isso chama-se vida de Eucaristia.
uma vida em que a presença de Cristo está lá, ou que em tantos natais você celebrou e aquele menino esteve ali, exposto naquela manjedoura da sua casa, esquecido. Quem é de Nossa Senhora e do corpo místico não pode esquecer de Jesus. Que Natal é esse? Que exposição do Santíssimo é esse? A exposição de Jesus vem pelo ventre da Virgem Maria. No Apocalipse capítulo 12, aquele texto fala da imagem da igreja. Porém, qual é o modelo que aquele evangelista se utiliza para colocar como imagem da igreja? A mulher. Ali representa a igreja que aparece o grande sinal no céu, na qual se coloca diante do dragão. Este grande sinal do céu é a mulher vestida de sol. É aquela que no versículo 5 vai parir quem? Um varão que regerá todas as nações. Quem é essa mulher? Dá fraco, quem é essa mulher? Aplauda a Virgem Maria, imagem da igreja, mãe do corpo místico de Cristo. Meus irmãos, pela igreja tocamos Jesus. Pela igreja Jesus te toca. Em nenhuma outra igreja este milagre acontece. Em nenhuma outra igreja este milagre acontece. Só aqui. E a gente ainda vê alguns católicos assim: ai, quando eu estou na outra, eu vou em outro local, cada alegria. A maior alegria é Cristo Eucarístico. Não há outra religião do mundo em que Deus se faça presente, corpo, sangue, alma e divindade, somente na catolicidade, somente nesta igreja, somente neste altar. Por isso, aplauda com júbilo por ser católico, por essa alegria de ser filho de Nossa Senhora, mãe da igreja. Ser católico é essa alegria. O segredo do amor de Deus passa por uma coisa chamada união hipostática. Vou explicar para vocês. A união hipostática, vou falar de maneira bem simples, é a união entre Deus e o homem. Isso acontece aonde? Na encarnação do Verbo. Deus se faz carne. Jesus Cristo une o céu e a terra com a sua humanidade. Olha que bonito, gente. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, une a terra. Jesus Cristo diz assim na Trindade: Pai, eu vou aparecer na carne para poder abrandar a sua ira. Aparecerei com o meu corpo para ser entregue. Olha o evangelho de hoje. Eu vou unir novamente o céu e a terra com a minha santa humanidade. Este grande milagre que acontece na união hipostática acontece na Eucaristia também. O ventre de Maria é este caminho da união hipostática. O Filho de Maria, o Verbo de Deus, o corpo de Cristo, une o céu e a terra, une a sua miséria ao coração de Deus. Passa pelo ventre de quem? Pelo ventre de quem? Mas o mistério aqui é para falar, meus irmãos e minhas irmãs, quando estamos no pecado, quando nós, pela nossa própria vontade, bloqueamos a graça. E quantas pessoas precisam desse mistério aqui? Por favor, padre. Você pode não gostar desse padre. Eu me arrepio, mas por essas mãos você pode voltar ao mistério eucarístico.
Porque a confissão nos religa a Jesus. Você pode não gostar deste homem, mas ele é um outro Cristo. É através destas mãos santas que Nossa Senhora para e Jesus acaba a Eucaristia. A salva de palmas. A Santa Confissão nos religa ao céu. E quantas pessoas ainda não querem, não desejam confessar os seus pecados para voltar à vida da Eucaristia? Tem deixado este grande mistério pelo mundo, conforme a primeira leitura. Nossa Senhora nos une a Jesus. Quantas pessoas são capazes de acreditar naquele milagre das bodas de Caná da Galileia e não conseguem acreditar na transubstanciação? Jesus fala no Evangelho de São João, no capítulo 6: quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei. Porque a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Meus amados, você não participa de uma representação. Representação é igreja protestante. Aqui é real. Você come a carne de Jesus, você bebe o seu sangue. E veja bem, quem é que deu o corpo de Cristo, material genético? A quem a Trindade tomou da sua própria carne para formar o corpo de Jesus Cristo? De Maria. A quem a Trindade Santa tomou o material genético para constituir o sangue do Cordeiro imolado? De Maria. O Verbo de Deus se vestiu com a carne de Maria. Fala Inácio Laranhanga, Frei Inácio Laranhanga. O Verbo, a palavra eterna, se vestiu do corpo, pelo corpo de Nossa Senhora. Por isso, o corpo de Cristo é santo, sim ou não? Sim. Jesus é santo, sim ou não? Sim. Jesus é Kadosh? É. Kadosh? Então ele não poderia ter dado um corpo de uma pecadora. Por isso Nossa Senhora Imaculada, toda pura, toda santa, que deu para nós o corpo de Cristo. Viva Nossa Senhora! Não poderia ser de um corpo sem mácula. Pecador tinha que ser de um corpo imaculado, desculpe. Ela nos oferece o corpo de Cristo. Quando você comunga o corpo de Cristo, é o corpo do Filho dela. E um outro grande mistério da Eucaristia, do tempo litúrgico, é aquele que está em João capítulo 19, nos versículos 25 a 27. Aos pés da cruz. Ela, é bonito esse texto, né, camarada? Ela estava de pé, em adoração. O santo sacrifício da missa acontece aos pés da cruz. Gente, olha que beleza, olha que cristianismo você vive. E Nossa Senhora leva o discípulo amado, esse mistério da leitura do Evangelho, que o Filho do Homem será entregue por amor a nós. O padre recitará as palavras aqui. Aos pés da cruz se celebra a Santa Missa, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo se atualiza neste altar. A força dessa salvação acontece desde o Vaticano a esta capela, a esta paróquia, é a mesma força. E Nossa Senhora leva o discípulo amado aos pés do altar, aos pés da cruz. E quantos de nós consagrados a Nossa Senhora, católicos, membros do corpo de Cristo, não temos uma vida sacramental? Que Eucaristia é essa?
Que Eucaristia é essa que estamos vivendo? De consagração a Nossa Senhora, de pertença ao corpo místico de Cristo e de ausência às santas missas. Bem-aventurado é você que escolheu a melhor parte numa sexta-feira, que escolheu a melhor parte, que escolheu estar aos pés da cruz com Jesus e Nossa Senhora. Um mariano, um consagrado a Nossa Senhora, não pode deixar de ter vida sacramental, não pode deixar de estar aos pés da cruz. A missa é o ápice, o ponto principal da nossa fé. Amém? Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda sobre este mistério, 50 pastores, eu estava passando outro dia pela estrada, aí eu vi, né? Um congresso de volta à igreja primitiva. Falei, bande herege, que se voltar à igreja primitiva vai achar o que? A igreja católica. 50 pastores muito ungidos não podem realizar aquilo que somente as mãos daquele homem realizam. A transubstanciação, o maior milagre da humanidade, o milagre que salva a humanidade. Podem ter 50 pastores, 50 pregadores muito ungidos, mas somente as mãos do Padre, que é o útero de Nossa Senhora, transubstancia o pão, transubstancia o sangue, o vinho, desculpe. O maior milagre acontece a cada domingo e nós não nos damos conta. Porque os grandes milagres de Deus acontecem no silêncio. Se você pegar o livro do Apocalipse, quem é que salva o povo de Deus? Aquele livro é o livro das perseguições, mas é o livro da esperança. E quem salva a igreja do Apocalipse é o Cordeiro. É o Cordeiro imolado no altar. É o Cordeiro que verte o seu sangue na cruz. É o Cordeiro que lava os santos, que lava os mártires. É o Cordeiro que salvará esta nação. Somente Jesus Cristo, o Cordeiro imolado no altar, nascido da Virgem Maria, pode salvar esta humanidade. Somente a Eucaristia pode salvar este Brasil. Somente a catolicidade pode dar a este Brasil aquilo que ele precisa e merece: ser terra de Santa Cruz, ser terra eucarística. Porque quando se chegou neste país, se celebrou primeiro o quê? O santo sacrifício. E a única coisa que pode salvar este mundo é a catolicidade, é o corpo de Cristo. Não tenha dúvida disso. A salvação da igreja, a salvação de toda a humanidade, todos os dias acontece no altar. Por isso o mundo não é pior. A cada Eucaristia, Cristo volta a nos salvar. Pela igreja, pelo Cristo, a Eucaristia se faz presente no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria. Como não amar esta igreja? Como não amar Nossa Senhora? Nós precisamos, a cada Eucaristia, sair com um orgulho muito santo e dizer: como é bom ser católico, como é bom ser uma pessoa eucarística. Você tem esse orgulho? Orgulho santo. Você tem melhor esta alegria? Porque nós precisamos aprender a comungar. Lembra daquela casa de Nazaré? Que Eucaristia é essa de Nossa Senhora? Você imagina quando Nossa Senhora se tornou a mãe de Jesus? Quem tem filhos aqui, levante a mão. Pronto, só as mulheres, fica com a mão levantada. Você imagina as alegrias do seu ventre quando você
soube da presença do seu filho? Pode baixar. A alegria do corpo da mulher quando recebe o filho e ele vai crescendo no seu ventre, no seu útero. Imagine as alegrias de Nossa Senhora. Todo o coração de Nossa Senhora estava voltado para o centro da sua vida, da vida de Cristo que crescia nela. Para que a Eucaristia tenha uma eficácia, nós precisamos comungar e pedir a Nossa Senhora, nos ensina a adorar, nos ensina a comungar o teu filho. Porque a Eucaristia de Nossa Senhora teve uma vida eucaristizada. Porque o Cristo crescia dentro dela. A alegria, as alegrias do Espírito aconteciam no ventre dela, no coração dela, na alma dela. Nós precisamos pedir a Nossa Senhora que nos dê nesta noite a alegria da comunhão, para que Cristo, ao entrar no nosso coração, a entrar na nossa vida, se faça realmente, cresça em nossa vida, em nosso coração, na nossa alma, para que nunca mais possamos nos sentir abandonados, para que a nossa vida possa verdadeiramente expressar Cristo. Que alegrias são essas da Eucaristia de Nossa Senhora? Não dá para sondar. Gente, nenhum dos profetas, nenhuma das grandes mulheres de Deus teve o privilégio de ter o Verbo de Deus no seu ventre. Nossa Senhora teve. A comunhão com Nossa Senhora é a comunhão com a igreja e a comunhão com Jesus. Você está nesta comunhão? Você necessita que Nossa Senhora te conduza a esta comunhão eucarística? Eu preciso. Eu preciso que ela me guie ao coração sacratíssimo de Jesus, a Eucaristia. Como está a sua Eucaristia? Você comunga e sai como um pagão? Ou você comunga como um outro Cristo? Ou você comunga como Nossa Senhora, que tem a alegria de ter Jesus dentro de você, no seu coração, na sua vida? Ou comungamos, tanta gente vem aqui para comer um pão, como uma ceia protestante, como se o que acontece no altar não fosse nada. Como está a nossa comunhão com Cristo? Porque muitas vezes a maneira como nós comungamos, o zelo que nós muitas vezes não temos por Jesus, expressa a nossa própria espiritualidade vazia, sem sentido, sem olhar verdadeiramente para Jesus. Mas precisamos de Nossa Senhora, porque ela é mais próxima de Jesus. Como está a sua comunhão? Como é que você sai com Jesus? A missa é missão. A missa significa levar Jesus, expor Jesus às pessoas, como Nossa Senhora fez com Santa Isabel, em que o Shalom de Nossa Senhora fez a criança no ventre de Isabel tremer de alegria. Quando nós comungamos, nós levamos esta alegria às pessoas. Nós somos esta alegria de Cristo para as pessoas. Nesta semana eucarística, você pensou como está a sua Eucaristia? Como está a sua igreja doméstica? Como está o sacramento na tua casa? Na tua casa se proclama a palavra eucarística ou não se proclama nada? Que liturgia existe na sua casa? Porque a liturgia não acaba aqui. A missa terminou, mas a missão continua. Ide em paz. E que o Senhor nos acompanhe. E fala assim, ó, graças a Deus. Você quer ir embora, né? Mas continua. Aplauda esta vez. Se você entendeu, aplauda. A missa continua em nossas casas. São João Paulo II diz que a missa é o céu na terra. A sua casa é o céu na terra. Se não é, precisa ser. Precisamos pedir a Nossa Senhora.
Porque aos pés da cruz o discípulo leva ela como sua propriedade. O original do grego fala propriedade. Meus irmãos, quero já finalizar para a gente rezar. O anjo diz a Nossa Senhora, em Lucas capítulo 1, versículos 35, o Espírito de Deus virá sobre ti, a força do Altíssimo te cobrirá. Confie no seu coração, confie em vocês, porque aquele que vai nascer em ti será chamado Filho de Deus. Santo Irineu, aquele que trouxe para nós a meditação da nova Eva. A primeira Eva nos trancafiou, ela foi destronada. A nova Eva ouviu o anjo e desamarrou o nó. Nossa Senhora é a nova Eva. E esta nova Eva nos dá o corpo de Cristo. Santo Irineu vai dizer assim na encíclica Ecclesia de Eucaristia: quem come pão, o pão se torna o quê? Você. Quem comunga o corpo de Cristo, Cristo se torna o quê? Diga, a minha vida. Fale forte isso, a minha vida. Ah, e uma coisa mais bonita ainda que ele fala: quem comunga, comunga fogo e espírito. Comunga fogo e espírito. Talvez você nunca imaginou isso, mas a cada Eucaristia o fogo de Deus se reacende em você. O fogo da vida, o fogo da vitória, Senhora. A vitória está no seu coração a cada Eucaristia. Cristo bate no seu coração dizendo muitas vezes para mim e para você: te amo, és vitorioso. Vitória, vitória, vitória. Quem comunga, comunga fogo e espírito. Você é capaz. Tem um amigo diácono que ele não gosta quando eu falo isso, mas eu vou falar. Você é capaz, pela intercessão da Virgem Maria, que te leva à Eucaristia, e pela força da comunhão, que você comunga fogo e espírito, aterrorizar o mundo. O mundo precisa ser aterrorizado pela força de Nossa Senhora e pela força da Eucaristia. Você crê nisso? Sim ou não? Sim. E se você não crê e tem uma fé como um grão de mostarda, se prepare. Nossa Senhora, pela força do Espírito Santo, vai arrebentar o seu coração. Amém? Amém. Você deseja que seu coração seja arrebentado? Sim ou não? Sim. Arrebenta esse coração de pedra. Arrebenta esse coração que tantas vezes deixou as mágoas, tantas vezes deixou o ressentimento, impedir que a Eucaristia se tornasse vida plena. Você deixa, sim ou não? Sim. Convido você a ficar de pé, aos pés da cruz. Convido você, antes mesmo da gente cantar essa música, erguer os seus braços e pedir a Deus, peça a Deus hoje, diante de tudo aquilo que você escutou nesta noite, que Deus venha te dar uma vida eucarística, uma vida de fogo, com as suas palavras. Solte sua voz, igreja. Diga: Jesus, eu preciso. Derrama sobre mim esta noite, Senhor, nessa sexta-feira, em que o mistério da paixão e morte de Cristo se desvenda, e que o véu se rasgue em meu coração esta noite. Que a Eucaristia que eu comunguei todos estes dias, que a presença de fogo e espírito transforme o meu coração hoje. Que o Senhor não te dê um coração de covardia. Nossa Senhora não pode parir gente fraca. Nossa Senhora só pode parir homens e mulheres fortes, porque Jesus é forte e você é forte. Você é forte, você é cheio da Eucaristia, você é cheio do Espírito Santo. Peça isso em seus braços. Solte sua voz. Deixa a força da Eucaristia curar o teu coração. Deixa a Imaculada
Eu seria teu
após a comunhão, nós temos o silêncio eucarístico. Pode tocando, por favor. É no momento em que o fogo de Deus está no seu coração, na sua vida, te consumindo no silêncio. E as vitórias de Deus estão na sua vida no silêncio acontecendo. Você pode não ver, mas está aí. A cada comunhão, a vitória de Deus. A cada comunhão, a vitória de Deus na sua vida. Você que nos acompanha. No silêncio. No silêncio eucarístico. Deus quer fazer hoje, no meu coração, no seu, um homem e uma mulher nova eucarística. Contemple isso nesse silêncio. Feche seus olhos por um instante. Comungue. Se deixe comungar por Ele. E contemple vida nova parida pelo ventre da Virgem Maria esta noite. Porque não podemos nascer de novo sem ser deste ventre. Todo homem que nasce de novo pode entrar no ventre dela, moldado pelo Espírito, saindo da forma de Cristo. Ave Maria. Viva Jesus!